Olá, amigos e amigas, aqui estamos de volta para gravarmos mais um vídeo. Esse vídeo tem por título A Responsabilidade dos Historiadores. Fomos encontrar essas orientações no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Muito interessante realmente o que ele fala a respeito da nossa responsabilidade em torno daquilo que nós falamos. E postergamos isso, Nós deixamos como herança, então, para as sociedades vindouras, as nossas anotações. Elas precisam ser corretas, porque nós temos responsabilidade com relação a isso. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Peço aos amigos e amigas que assistam o nosso vídeo, que se inscrevam também no nosso canal. Estamos quase chegando em 500 inscritos já, e já passamos de 230 vídeos postados desde o mês de abril desse ano mesmo, bem no inicinho da pandemia. Muito bem. É perguntado para o Espírito Emmanuel, o livro O Consolador é um livro onde são feitas perguntas para o Espírito Emmanuel e ele responde para nós, nos orientando então são diversas perguntas a respeito de diversos assuntos, todos eles muito interessantes e muito importantes para nós. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres ela é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos. Responde o Espírito Emmanuel que a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, diz o Emmanuel, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança das humanidades. Repetimos, espíritos altíssimos, evoluídos, que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas, mas que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Ou seja, os livros de história não repercutiram, então, os feitos desses espíritos. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidas pela política rasteira das paixões. Poucos heróis de verdade do planeta fazem jus a esse título no mundo verdadeiro. É por essa razão que a história do planeta Terra, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Muito interessante e muito profundo o que o Emmanuel nos escreve, nos ensina, por isso que nós devemos sempre pesquisar, analisar, para verificar se aquilo que nós estamos lendo e são trazidos para nós realmente são verdadeiros. Uma outra pergunta é feita ainda sobre o mesmo assunto. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? Responde o Emmanuel que os funerais solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos em troca do ouro, da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte, de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos, sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens que são recebidas. Cessada essa fase do julgamento falso do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta novamente à terra, com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificante. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da justiça.
Outra pergunta. O historiador é responsável pelos juízos falsos da história? Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores, que se deixam mergulhar no interesse econômico, dos conchaves políticos, que estão embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão, além túmulo, pela exploração comercial da inteligência, que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteres. Se o espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Diz o Emmanuel que a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos, diz Emmanuel, inquisidores, verdugos do povo e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando o seu socorro, muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração, perturbado, como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez das suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de esquecerem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Observamos então, nessas páginas escritas por Emmanuel no livro Consolador, que o escrever sobre pessoas, sobre fatos, sobre acontecimentos, é algo de grande responsabilidade para quem o escreve. Principalmente se formos escrever sobre pessoas. Então, muitas vezes, como diz o Emmanuel aqui, embriagados pelo poder político, então nós escrevemos notas enaltecendo este ou aquele espírito que não tem nenhuma qualificação moral para receber aquelas palavras. E isso é passado para a frente, como se fosse algo verdadeiro, quando não o é. Para esses espíritos, quando chegam no plano espiritual e em contato com o plano material, observam que são então realmente respeitados pelas pessoas, muitas vezes adorados pelas pessoas, e eles sentem, já que são espíritos que estão no plano espiritual e conseguem enxergar com clareza as coisas, eles sentem que aquilo tudo que foi passado para as pessoas é uma mentira, que muitas vezes ele mesmo havia comprado e pago para alguém escrever sobre ele. Por isso que a responsabilidade dos historiadores ela é muito grande com aquilo que ele vai deixar escrito para a posteridade, porque certamente ele irá cobrar de si mesmo por ter contado mentiras, coisas que não estavam realmente de acordo com o que efetivamente havia acontecido. E os espíritos que são citados então nessas histórias, que na realidade não batem com aquilo que ocorreu verdadeiramente, eles ficam envergonhados, porque eles são homenageados e sabem que são imerecedores daquelas homenagens, que muitas vezes são feitas durante décadas, séculos, e os espíritos realmente acabam se envergonhando disso, porque sabem que não são merecedores. Daí a nossa responsabilidade sobre aquilo que formos escrever, porque certamente nós iremos nos cobrar por aquilo que tenhamos deixado, porque o que é falso certamente é descoberto um dia. Não tenhamos nenhuma dúvida com relação a isso. Então nós vemos a própria história da humanidade homenageando espíritos que, observando então a sua história real, como foi mesmo, vemos que
eles não mereceram tal homenagem. São nomes que são dados a cidades, muitas vezes, a ruas, a bairros. Dia de fulano de tal, homenageado até com um feriado. Então precisamos ter sempre muito cuidado naquilo que pensamos, fazemos, escrevemos. Porque, certamente, a verdade um dia vai aparecer. E nós iremos ser responsabilizados por aquilo que nós fizemos os outros acreditarem como sendo verdade. Pensemos nisso, reflitamos nisso. Vamos estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.